Boa tarde a todos do sexto ano, que é o professor Marcos de Geografia. Estou passando aqui, então, para as instruções sobre a atividade desta semana, tá? Então, essa semana é uma atividade ali no Google Formulários, tá? De múltipla escolha, são 5 questões, todas elas de marcar. Então, tenham bastante atenção, todas elas são de marcar apenas uma alternativa, tá? Então, prestem bem atenção na hora de fazer a atividade. Nós vamos utilizar como consulta o texto da semana passada, que falava o que são continentes, e dava ali a abertura já falando do continente americano, né? E também o texto desta semana, então, que está dividido ali, falando sobre as principais características. Eu falo dividido porque ele fala do continente europeu e do continente asiático, tá? E a atividade, então, são 5 perguntinhas de múltipla escolha sobre esses 5 continentes, sobre esses 3, continentes, tá? Então, eu vou abrir aqui a atividade, ou melhor, atividade não, o texto, que é complementar, e vou comentar em cima dele, tá? Então, primeira parte aqui, ele fala sobre características do continente europeu, e depois as características do continente asiático. Para fazer a atividade, vocês vão também dar uma lida no da aula passada, que falava sobre o que são continentes e as características do continente americano, tá? Então, o que seria o continente europeu, tá? Então, ou melhor, eu vou até repetir o que eu falei lá na semana passada sobre o que são continentes. Continentes são grandes porções de terra, rodeadas por mares, né, por oceanos, e divididas em vários países. E no mundo, como nós conhecemos, no planeta Terra, né, nós temos 6 continentes. São eles a Antártida, a América, a África, a Ásia, a Oceania e a Europa, tá? Então, nós já vimos a América, e agora vamos ver a Europa e a Ásia, características principais. Então, o continente europeu, que é uma grande porção de terra cercada por oceanos e mares, dividido em vários países, é composto, então, de 50 países e 8 territórios. As fronteiras da América foram diversas vezes alteradas, tá? Vários países já surgiram, desapareceram, foram incorporados, se fundiram a outros, tá? Principalmente nos períodos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, final da Guerra Fria. Então, nós temos na Europa muitos países mesmo onde a fronteira já mudou várias vezes. E as fronteiras naturais, digamos assim, que não são as fronteiras somente dos países, são ao norte o mar glacial ártico, ao nordeste o mar da Noruega, a leste o Oceano Atlântico e ao sul o mar Mediterrâneo, e a sudeste o Mar Negro e ao noroeste os Montes Urais. A população do continente europeu, então, ela é estimada em aproximadamente 743 milhões de habitantes, que estão distribuídos em 10 milhões e 180 mil quilômetros quadrados. Então, não é tão grande assim, né? É um continente bastante pequeno. Pequeno do ponto de vista territorial, né? A população não é tão pequena assim, e a gente vai ver que economicamente e culturalmente se destaca o continente europeu como um dos mais importantes do mundo, se não o mais até importante. Sua localização geográfica, então, permite que o continente possua distintas variações climáticas. O que isso quer dizer? Dentro da Europa, tem mais do que um clima, tá? Tanto o clima frio, que fica no norte, próximo ao Círculo Polar Ártico, por exemplo, a Noruega, Suécia e Finlândia, assim como a Rússia, elas estão muito próximas do Círculo Polar. Então, lá são regiões bastante frias, por exemplo. E zonas mais amenas de clima temperados que ficam no sul, principalmente a região do Mediterrâneo, onde fica a Itália, pedaço da França e da Espanha e Portugal também, a Grécia, né, e outros países ali, onde a temperatura até é bastante mais quente do que lá no norte. Inclusive sendo muito parecido o clima com o do Rio Grande do Sul, tá? Por exemplo, na Itália e na Espanha, ou até Portugal ali, o clima é muito parecido com o Rio Grande do Sul. Nós temos um inverno, às vezes, bastante rigoroso, mas não chega a nevar, por exemplo, né? Mas quando chega no verão, é bastante quente, né? E tem praias, enfim, é muito parecido. Isso no sul do continente europeu, tá? O relevo do continente, então, caracteriza-se por elevações de planaltos ao sul, com os montes Pirineus e os Alpes, e a noroeste com os montes escandinavos, e a nordeste os montes Urais. O restante do território, então, constitui-se de planícies. Isso quer dizer o quê? Que tem bastante regiões elevadas, né, muitos montes, os Alpes suíços, né, como eles são conhecidos, lugar onde as elites mais chiques, né, e tal, gostam de ir para esquiar, por exemplo, né, mas a maior parte do continente é de planície. O continente europeu, então, possui os melhores indicadores socioeconômicos do planeta.
O que isso quer dizer? Que são países, os melhores países para se viver do mundo estão na Europa. Não necessariamente são os mais ricos, né? Mas são os países melhores para se viver. Se a gente fizer uma média da riqueza no país, são os países onde a maior parte da população vive muito bem, tá? Claro, em alguns países, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a China e o Japão são países mais ricos do que os países europeus. O país mais rico da Europa, que é a Alemanha, aparece em quarto lugar. Mas ainda assim, os países europeus, eles distribuem muito bem a riqueza dentro do seu país e a maior parte da população vive muito bem. São pessoas educadas, têm acesso à saúde, têm um bom salário, né? Não tem muita pobreza nesses países. A elevada arrecadação e a concentração de renda faz com que os países da Europa tornem-se o objeto de desejo de milhares de imigrantes. O que isso quer dizer? Tem muita gente que gostaria e tenta, né, ir para esses países para morar por lá, tá? Atualmente, o continente, então, tem vivenciado a migração de uma enorme população que foge de situações de risco, principalmente no Oriente Médio e África, principalmente em regiões de guerra, né? As pessoas costumam ali, principalmente na África e na Ásia, migrar, tentar, né, entrar para morar, como às vezes até como ilegal dentro dos países europeus. Agora a Ásia, tá? Então, aquilo são características gerais sobre a Europa, agora características gerais sobre a Ásia. Então, se na Europa nós temos 50 países, olha só, a Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados, a Ásia tem 44 milhões de quilômetros quadrados. Isso quer dizer que a Ásia é mais do que 4 vezes maior do que a Europa. Só que a Europa tem 50 países e a Ásia tem 48. Olha que louco. Então, isso mostra como a Europa tem países bem pequenos, né? Antes eu falei ali que a Espanha e a França, principalmente esses dois, eles têm algumas semelhanças climáticas com o Rio Grande do Sul, tá? Apesar de que a França tem características um pouco diferentes, e eles têm o tamanho quase do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem quase o mesmo tamanho da Alemanha, da França e da Espanha. Tá? Isso é uma curiosidade, tá? Inclusive, até o formato, assim, às vezes é semelhante. Tá? Mas na Ásia isso não ocorre. Na Ásia, os países, muitas vezes, são muito grandes territorialmente. A população do continente é estimada em 4,436 bilhões de habitantes. Imagina, é quase 5 vezes a população da Europa. Esse é o continente mais populoso do planeta. Tem mais da metade, por exemplo, da população do mundo, tá? Com destaque para a China, que tem 1 bilhão e 300 milhões, a Índia também com 1 bilhão e 300 milhões, o Paquistão com 180 milhões, e olha que engraçado, tem 2 países ali quase 1 bilhão e meio, e daí chega um outro que não tem nem 200 milhões. O Paquistão, por exemplo, que é o terceiro, ele tem a população menor que a do Brasil, e que o Brasil tem 210 milhões mais ou menos, e Bangladesh 160 milhões. O elevado número de habitantes do continente faz com que as desigualdades sociais, né, a diferença entre ricos e pobres, sejam extremas. Enquanto se observam países altamente desenvolvidos, tem países muito ricos na Ásia, como a Coreia do Sul e o Japão, outros permanecem nas menores faixas de renda, próximos à linha da pobreza, como Nepal e Bangladesh, por exemplo, que estão entre os países mais pobres do mundo. Deve-se recordar que na Ásia estão alguns dos principais produtores de petróleo do mundo, como Irã, Afeganistão, Iraque, né, entre outros. Além disso, há países que possuem extenso parque industrial, como a China e a Índia. Então, a China e a Índia, apesar de não serem tão ricos assim, dentro do país, né, a nação né? São nações bastante ricas. Não são muito desenvolvidas, não é tão bom de se viver lá como, por exemplo, é na Europa, mas são países bastante ricos, porque têm riquezas naturais e uma indústria muito importante. Tanto que hoje a gente pega qualquer coisa aí que eu pegava, olha ali, isso aqui é feito na China. Tô falando, né? Peguei meu celular, por exemplo, é Samsung. A Samsung é da Coreia do Sul, tá? Que fica na Ásia. Entre os aspectos físicos do continente asiático, é possível apontar, então, no sul, onde encontram-se os planaltos, assim como a porção centro-oeste do continente, ao norte e ao noroeste, as planícies predominam. A Ásia possui alguns dos menores... A Ásia possui alguns dos mares internos mais importantes, como o Mar Cáspio, o Mar Aral e o Mar Negro. A parte climática do continente asiático também é bastante diversificada em função do tamanho, né? E aí é parecido com a Europa. A Europa também tem diversos climas diferentes lá, a Ásia tem mais ainda, tá? Assim se observam nas porções de menor latitudes climáticas,
regiões quentes, né, regiões equatoriais, regiões tropicais úmidas e desérticas, né? E nas zonas de maiores latitudes, climas mais frios, como o continental e polar. Por exemplo, o norte da Rússia, na parte asiática da Rússia, bem ao norte, é bastante frio, porque é próximo ao Ártico. A gente vai descendo no continente, chegar ali perto da Índia, por exemplo, é calor, é região tropical. Tá? Então, tem bastante diferença climática dentro do continente. Beleza? Então, esse aqui é o texto. Acredito que todos tenham conseguido visualizar, tá? Agora eu vou tentar abrir a atividade. Vamos ver se eu consigo abrir aqui só para comentar, só para mostrar ela para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Vamos ver se eu consigo projetar ela aqui. Então, lembrando, o texto da semana passada, aquele que falava o que é continente e falava também, dava uma introdução ao continente europeu, e hoje, então, sobre ou melhor, na aula passada falava do continente americano, e hoje Europa e Ásia, tá? Vamos ver se abriu aqui, abriu. Aqui, o que é atividade? Então, são 5 questões, tá? Vocês vão ler os textos e as respostas, obviamente, vão aparecer lá no texto. A primeira, o que são continentes? Marque somente uma alternativa. Vocês vão ler lá no texto, e essa questão especificamente está no texto da aula passada, o que é um continente, e vão observar as 3 alternativas para ver qual delas responde de acordo com o texto. A segunda questão também é sobre o texto passado, pergunta assim, ó, segundo a definição mais aceita sobre os continentes, quantos continentes existem? E ali 8, 5 ou 6, e diz ali quais são eles, tá? Então, vocês vão olhar no texto o que o texto diz sobre os continentes que existem em nosso planeta. A 3, sobre a América, é correto afirmar que marque somente uma alternativa. Essa também está no texto da aula passada. Então, sobre a América, vocês vão ler aqui e ver qual delas tem a ver com o texto. Né? Uma delas somente fecha com o texto. E a 4, aí é sobre o texto de hoje. Sobre o continente europeu, é correto afirmar que, de novo, só uma alternativa vai estar correta. Leiam elas, olhem o texto para ver qual delas bate. E a 5, eu vou até antecipar para vocês, que é um pega-ratão, para ver aqueles ratos que estão rateando, né? Eles vão cair na armadilha aqui. Mas o que está pedindo? Sobre o continente asiático, é incorreto afirmar que. Então, não é sobre o texto o que está certo, não, é o que está errado. Então, tem 3 alternativas, uma delas está errada, 2 estão certas, vocês vão marcar a incorreta, beleza? Então, é bem tranquilo, né? Como vocês estão no 6º ano, aí, eu não sei até que ponto vocês estão fazendo atividades via formulário, acredito que estejam fazendo bastante, mas também não tenho certeza disso. Eu acho que eu mandei só uma em formulário para vocês, e eu vi que alguns se atrapalharam para responder, por isso que agora demorei para fazer de novo para vocês, mas agora estou fazendo. Então, qualquer dúvida pode deixar lá na caixa de comentários no próprio Meet, ou do próprio Classroom, ou me procurar no Meet na nossa aula, beleza? Boa semana a todos, boa atividade e até a semana que vem.